Fala, minha comunidade querida, aqui Marcelo Benevides. Hoje nós vamos falar sobre a repercussão do Dignity Act, o Plano Dignidade, que dá status para determinados trabalhadores indocumentados aqui nos Estados Unidos. Vou falar como é que está essa questão junto do próprio espectro político do lado republicano, uma vez que Maria Salazar é republicana e lançou esse projeto bipartidário juntamente com a democrata Verônica Escobar. Nós vamos repercutir isso aqui nesse vídeo. A Maria Salazar já teve que rebater um ativista trumpista. Vou falar sobre isso. Como é que está o governo Trump em relação às atuais políticas imigratórias? Tom Homan deu uma entrevista essa semana importante para falar sobre essa questão também. Será que o governo está recalculando a rota em relação às deportações? Será que podemos ter algum avanço nesse projeto Dignidade? Como é que também está a questão em relação à percepção do povo americano sobre a imigração? Todo esse caldo, todo esse cenário atual, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo e também dar o meu parecer do que pode acontecer em relação ao futuro da imigração aqui nos Estados Unidos. Então, antes, eu quero reforçar para você deixar o like nesse vídeo, para você se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros aqui nesse país, dicas de lazer e muito mais. Hoje eu gravo naquele mesmo local em que houve aquela grande manifestação, vocês vão se lembrar lá no King's Day, vocês lembram daquele dia marcante aqui nos Estados Unidos? Tem vídeo meu aqui, inclusive, repercutindo naquela manifestação, se quiser dar uma olhada, vai lá no nosso feed aqui no YouTube para você acompanhar também aquele dia que foi importante, que também ajuda a contar um pouco dessa história atual da imigração, né? Então hoje eu estou aqui, olha, no Framingham Commons e nós vamos falar um pouco sobre essa questão atual da imigração aqui nos Estados Unidos. Eu vou posicionar a minha câmera mais perto ali, ó, tá vendo ali? Aquela, parece a Casa Branca, né, gente? É a versão reduzida da Casa Branca. É a versão Casa Branca do subúrbio americano, né? Aqui de Framingham, tá certo? E nós vamos continuar conversando a respeito desse momento importante aqui para os imigrantes indocumentados, especialmente nessa semana aí de anúncio aí de um plano, quem sabe, né, mudando o status do trabalhador indocumentado, aquele que paga imposto, aquele que já está aqui por mais de 5 anos, enfim, já tem uma certa estabilidade nesse país. Então esse plano que foi apresentado essa semana nós vamos repercutir aqui com vocês. Então, eu quero começar a respeito de como está o Congresso em relação a como é que foi a receptividade, né, sobre o Dignity Act, né, que é o Plano de Dignidade. Pelo que eu acompanhei, né, alguns parlamentares se manifestaram favoravelmente à ideia, né, deste plano, só que existe uma preocupação dos dois lados. Primeiro, o lado republicano, aquela preocupação eterna de que isso seria uma espécie de anistia. A própria Maria Salazar já enfatizou bastante que não se trata de anistia, uma vez que você não dá green card, uma vez que você não dá cidadania para quem viesse aplicar para este programa, né? Então isso não se trata de anistia. Então ela foi bem enfática dizendo que dignidade não é anistia, só que toda vez que se fala em alguma possibilidade de aliviar a barra de trabalhadores que aqui estão indocumentados, que a economia americana necessita desses trabalhadores, sempre vê uma ala mais radical do Partido Republicano com esse mesmo discurso, dizendo que se trata de anistia. Não é o caso definitivamente, mas é da maneira como eles lidam com essa questão da imigração. Do lado democrata existe a preocupação pelo fato de essa política, esse programa, esse projeto, né, não trazer uma legalização, né? E também tem questões ali que precisam ser mais debatidas. Por exemplo, se o imigrante precisa estar aqui nos Estados Unidos há 5 anos para poder aplicar, e ali tem uma data limite, né? Não pode ter entrado depois de 31 de dezembro de 2020, como é que ficaria então aqueles outros que entraram depois desta data? Ou aqueles que completarem eventualmente 5 anos aqui nos Estados Unidos, esses imigrantes poderiam aplicar eventualmente para um programa? Ou seja, seria um programa aberto a todos aqueles que completarem 5 anos, obviamente atendendo aos outros requerimentos, né, não tem antecedentes criminais, pagamento de impostos, etc., né, ou se vai ficar restrito àquela data lá, limite de 31 de dezembro de 2020. Então veja que já há resistências aí dos dois lados, tanto do lado republicano quanto do lado democrata. Então, para você vencer esse jogo no Congresso, você precisa, obviamente, de mais adesão dos dois partidos. Embora
o Partido Republicano, apenas ele, o Partido Republicano, tivesse adesão total, esse projeto passaria na Câmara tranquilamente. Só que aí existe um lado, né, dos republicanos, especialmente dos trumpistas, que não querem saber de aliviar para ninguém. A Maria Salazar, inclusive, rebateu um ativista republicano, o Charlie Kirk. Eu vou colocar para vocês aqui o que disse esse ativista e de que maneira a Maria Salazar respondeu. Acompanhe comigo. Veja o que disse, então, o ativista republicano Charlie Kirk. Disse o seguinte: há um punhado de republicanos no Congresso promovendo a chamada Lei de Dignidade de 2025, que protegeria imigrantes ilegais da deportação caso estivessem nos Estados Unidos antes de 2021. Aqui está o truque. Não sabemos quando muitos ou talvez a maioria dos imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos. Tudo o que eles precisariam fazer seria dizer as palavras mágicas e teriam permissão para ficar. Na melhor das hipóteses, o caso deles ficaria atolado nos tribunais por anos, e isso é uma farsa. Não caia nessa. Isso vai paralisar as deportações em massa do presidente Trump. Isso é pior do que uma anistia branda. Isso, de fato, encerra as deportações em massa pelas quais os americanos acabaram de votar. Muito bem, aí a Maria Salazar respondeu esse ativista da seguinte maneira: Charlie, não há truques, não há palavras mágicas. Existem maneiras de determinar há quanto tempo alguém está aqui, incluindo registro de passaporte, registro do Departamento de Segurança, registros de emprego e recibos de imposto de renda, etc. O ônus da prova recai sobre o indivíduo. Se ele não puder provar, não se qualifica. Isso não é um truque. Ele impede permanentemente a imigração ilegal, implementa a verificação eletrônica de status do empregado obrigatória em todo o país. As deportações de criminosos e de qualquer pessoa que tenha sido alvo de Biden continuarão. A lei da dignidade não é anistia, não há caminho para a cidadania, não há esmolas, é um caminho a seguir para a nossa economia e o nosso futuro. Então veja, tá aí, né? Maria Salazar falando claramente que não se trata de anistia, que existem requerimentos, que existem penalidades, inclusive, né? Pagamento de impostos, a taxa lá dos $7.000 ao longo dos 7 anos, a contribuição de 1% do salário descontado diretamente na fonte, né? E o mais importante, né? O imigrante ele ficaria atrelado a esse programa a cada 7 anos. Então, ele entraria nesse programa, depois dos 7 anos, haveria ali a checagem, porque a cada 2 anos ele tem que fazer esse check-in no Departamento de Segurança, né? Então, a cada 2 anos ele fazendo esse check-in, depois dos 7 anos, está tudo certo com ele, não tem antecedente criminal, segue pagando os impostos, etc, etc, ele pode renovar por mais 7 anos e assim ficar eternamente sem a obtenção do Green Card e sem caminho para a cidadania. Então, essa é a defesa de Maria Salazar. E por que que isso pode fazer a diferença? Veja, eu não estou fazendo aqui um jornalismo opinativo, apenas trazendo para vocês esse cenário para vocês entenderem se há possibilidade ou não disso avançar. Neste caso, por que que a chance é boa de avançar? Porque, justamente, se ela tivesse trabalho de convencimento na retórica de que não se trata de anistia, pode ser que ela convença a ala mais radical do Partido Republicano, porque o país também vai arrecadar muito dinheiro através desse programa de dignidade, né? E os outros projetos, eles naufragavam porque justamente não havia um acordo bipartidário grande, né? Lá na época de Obama, por exemplo, morreu na Câmara, porque a Câmara naquela época era presidida por um presidente republicano, Joe Biden, né? E todas as vezes, todas as possibilidades esbarravam na questão da legalização propriamente dita, né? Porque depois de um tempo o imigrante poderia se legalizar com o Green Card e depois de um tempo tendo a cidadania. Então isso nunca foi adiante. Desta vez, por ser um projeto mais limitador, né? A Maria Salazar está apostando que isso possa ir adiante, né? Justamente por não dar essa cidadania. Só que aí também vai depender da vontade política, não apenas do Partido Republicano, mas do próprio presidente Donald Trump, que o seu quadro de saúde é estável, segundo a Casa Branca, mas, obviamente, como toda doença, requer cuidados, né? Então vamos ver como é que o presidente, inclusive clinicamente, estará, né, para poder seguir nesse embate político. E, claro, a pauta imigratória é uma pauta presente dentro desse governo o tempo inteiro, né? Até agora eu não vi Donald Trump se manifestar a respeito desse plano de dignidade,
mas a deputada republicana aposta que existe essa chance de avançar. O governo, inclusive o governo de Donald Trump, tem se articulado, tem conversado bastante. Eu vou rodar para vocês um trechinho de uma entrevista do Quiser da Fronteira, Tom Homan, falando a Chris Cuomo para o News Nation, né? Dando essa entrevista, falando que o governo está conversando a respeito sobre políticas imigratórias, se vai haver algum tipo de alívio nas deportações, se pode haver algum tipo de mudança, né? Então, veja aí o que disse o Tom Homan e a gente volta na sequência. I know the Department of Homeland Security, along with the Department of Labor, is in the Department of Agriculture, are talking about policy changes now. I mean, the president's committed there will be no amnesty, but there's a lot of smart minds at the White House talking about, is there something for farm workers? Is there something for hospitality? And the president says we're going to relax and not prioritize them, even though they've never been prioritized. We're not prioritize them because we're going to see what we can work here. I don't want to get ahead of the president on what I think is coming or if something's even coming, but I know people are talking. Portanto, se o Tom Homan está dizendo isso, é sinal de que algumas coisas estão acontecendo, de fato. Sim, o governo pode estar considerando a possibilidade real de mudanças na política imigratória. Creio eu que no primeiro momento pode ser que realmente haja aí um alívio nas deportações, especialmente em trabalhadores que são mais essenciais para a economia americana, né? Ele sempre cita setores agrícolas, setor de hospitalidade, né? Eu até expandiria isso para os trabalhadores da construção civil também. Então pode ser que nesse primeiro momento haja, sim, algum alívio de deportação. Não quer dizer que algum plano maior para poder conceder status para imigrante documentado, isso esteja na pauta do governo Trump, né? Mas é algo que eles estão conversando, pelo menos nesse primeiro momento, a questão do alívio de deportação. Do contrário, o Tom Homan já teria vindo a público e já teria dito claramente que não vai ter alívio para ninguém, que quem está indocumentado, quem está ilegal, que infringiu a lei, tem mais aqui embora, acabou. Como diz, por exemplo, a Chris Noem, que é a secretária de Segurança, para ela não há distinção. Se o imigrante que está aqui indocumentado, se está ilegal, tem que ir embora, ponto final. Essa é a percepção da Chris Noem. Só que, na teoria, a prática é outra, porque setores da economia estão pressionando o governo a aliviar determinadas deportações, porque a gente precisa definitivamente separar o joio do trigo. Eu sei que você do outro lado vem aqui, não está muito afim de querer entender um pouco da política americana, mas ela tem a sua própria dinâmica, e essa configuração de sociedade americana é completamente diferente dos demais países. Eu sei que você vai citar, mas na Europa é assim, assado. Não, aqui nos Estados Unidos funciona de outra maneira, né? E se esses trabalhadores vieram para cá, porque de algum modo eles foram empregados, eles ganharam, vamos dizer assim, entre aspas, uma permissão para seguir, né? E estão contribuindo também para o crescimento desse país. Então é preciso trabalhar com os trabalhadores que são de fato aqueles honestos, trabalhadores que pagam impostos, né? E que os criminosos sumam do mapa, sejam varridos daqui dos Estados Unidos, até para que esse país tenha tranquilidade para fazer uma política imigratória mais humana, mais justa para todo mundo, inclusive para os próprios americanos, que, aliás, os americanos, inclusive para minha surpresa, os americanos, segundo uma pesquisa recente, essa pesquisa apontou que houve um aumento da percepção dos americanos de que há uma necessidade da migração, ou seja, uma percepção favorável à imigração, porque no ano de campanha presidencial, 55% diziam que eram favoráveis à imigração. Esse número agora atinge quase 80%. Por quê? Nesses primeiros 6 meses de Trump 2.0, né, os americanos estão vendo, peraí, eles estão dizendo que vão prender imigrante criminoso, mas eu estou vendo gente sendo pega na fazenda, colhendo tomate, eu estou vendo gente que trabalha em restaurante, gente que trabalha na construção, né? Então o próprio americano está se dando conta de que, obviamente, existe uma necessidade desses trabalhadores indocumentados, né? Então, pode ser que todo este cenário seja favorável. Talvez não para um plano maior, como quer a Maria Salazar, mas que pelo menos traga um alívio imediato nas deportações, que pelo menos já é alguma coisa, né? E aí sim, diante dos números que serão apresentados, daqueles que efetivamente são criminosos, estão sendo expulsos desse país, aí trabalhar com uma tranquilidade para poder chegar a um denominador comum, de alguma
maneira, atender também aos anseios, não apenas dos imigrantes indocumentados, mas do próprio país, ter uma política de Estado e não apenas de governo, porque quando você fala de política de Estado, essa política permanece de legado para o país. Quando você fala de política de governo, é aquele governo que vai atuar, depois vem um outro, muda tudo, e não pode ser assim. Esse governo tem que lidar com a imigração como uma questão de Estado, para resolver, né, essa questão imigratória de uma vez por todas. E se você veio aqui para esse país, se de alguma maneira você permaneceu aqui, sim, a gente sabe que existem leis, existem regras, precisam ser obedecidas, mas de todo modo, se o imigrante trabalhador vir para cá, né, é porque foi permitido ficar aqui. A própria Maria Salazar disse isso, e ela fala o tempo todo, dignidade não é anistia, e que todos os trabalhadores indocumentados estão buscando é justamente isso, dignidade, né, para que esse sonho que todo mundo trouxe para cá, que também ajuda a construir essa nação, ele permaneça na vida de todos os imigrantes, né, que buscaram uma vida melhor aqui nesse país. A gente sabe que a grandíssima maioria, 90%, 95% dos imigrantes que vieram para cá são pessoas de bem, são pessoas que são trabalhadoras honestas e também ajudam a manter esse país sendo a potência que ele é, né? Expulsar essas pessoas daqui, além de crueldade, é de uma burrice tremenda e vai trazer insegurança financeira para o próprio país, né? Então que se chegue realmente a uma maneira política, uma maneira que se resolva, né, de uma vez por todas essa questão da imigração. O jogo está sendo jogado, estou trazendo para vocês aqui, relatando esse cenário atual, né, para que você aí do outro lado também tenha a sua própria percepção, né? Comente também o que você está achando disso tudo. Eu sei que tem muita gente descrente, né? Muita gente considerando que isso não vai levar a nada, esse plano de dignidade não presta. Outras tantas pessoas, eu percebi nos comentários, estão mais esperançosas, né? Então, é possível que alguma coisa aconteça. Sim, é possível, né? Mas eu não faço jornalismo de fé, eu não faço jornalismo religioso, eu faço jornalismo daquilo que é realidade. E a realidade é que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, né? Ficar vivendo sob esse medo, ficar vivendo sob essa insegurança. O próprio país não aguenta mais isso também, né? Se eles querem atingir um número mágico deles lá de 1 milhão de deportações por ano, pode ser que chegue, vai lá, busca os criminosos. Agora, quando você tem ali 30%, 40% desses imigrantes que estão sendo presos sem nenhum antecedente, não vai resolver o problema, né? E outros tantos milhões permanecerão aqui. Então é preciso trabalhar com essas pessoas, né? Que a gente realmente tenha uma vida mais digna aqui nos Estados Unidos. Tá certo, minha gente? Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar um like, para você comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no canal do Benevides, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros nesse país, dicas de lazer e muito mais. Obrigado, minha comunidade querida. Tamo junto sempre. É fundamental que a gente mantenha a nossa fé, é fundamental que a gente mantenha a nossa esperança, mas fundamental mais ainda que a gente siga unidos e fortes aqui nos Estados Unidos, seja onde for.